Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. A palavra do Senhor ali no livro de Mateus, eu queria pedir para você abrir, a partir do versículo 28, ou melhor, a partir do capítulo 28, versículo 18. Você me dá 25 minutos? Você não vai ficar endemoniado? Nas minhas orações, quarta-feira, quando eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra, especificamente para ministrar nesse dia, no domingo, eu falava com o Senhor, nas minhas conversas com o Senhor, nas minhas orações ao Senhor, e o pedido era: Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer falar à tua igreja? O que é que o Senhor quer derramar sobre nós? Porque Jesus não é aquilo que eu quero ouvir, não é aquilo que eu quero pregar, mas é aquilo que o Senhor quer derramar sobre o coração das tuas ovelhas, é aquilo que o Senhor quer derramar sobre o coração do teu povo, sobre o coração do teu filho. Senhor, aonde é que o Senhor quer nos levar? E o Senhor falou muito forte ao meu coração e disse: Sinésio, não é sobre levá-los a um lugar, olha para mim, porque isso é super importante, é sobre levá-los a uma condição. A condição de discípulos. A condição de discípulos. Porque não há mais tempo de estarmos na multidão. Não há mais tempo a perder fazendo parte da multidão. Porque você e eu carregamos um nome. Você e eu carregamos uma herança. Você e eu carregamos uma posição no Senhor. Ei, você e eu estamos em um lugar com o Senhor. Irmão, olha o que eu vou te dizer no nome de Jesus. A igreja não é formada de multidões, em que pese haja multidões na igreja. A igreja ela é formada de discípulos. Quem estava com Jesus no barco, quando a tempestade batia contra ele? Os discípulos. Quem estava com Jesus no Getsemane? Os discípulos. Quem estava com Jesus na ressurreição? Os discípulos. Quem foi que recebeu a visitação do Espírito Santo em Pentecostes? Os discípulos. Quem é que ficaram incumbidos de espalhar o Evangelho que traz vida? Os discípulos. Quem é que viveu experiências indizíveis, incontáveis? Os discípulos. Quem é que foi até o terceiro céu e viu Deus? Esteve diante do trono da glória? Um discípulo. A quem Jesus vem buscar? Uma igreja formada por discípulos. Se quisermos ser um com o Senhor, a ponto de vivermos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, eternidade, livramento, precisaremos sair da multidão. E a única forma de nós sairmos da multidão é deixando tudo aquilo que nos deixa preso a ela, é mortificando tudo aquilo que nos deixa preso a ela. Olha para mim, multidão está à procura sempre de pães e peixes. A multidão ela não está disposta a fazer a jornada, a viver a experiência da jornada. Você está aí? Vocês já perceberam que a mensagem de hoje faz parte daquela série de conversas difíceis? Quem é que já teve uma conversa difícil? Sobretudo com a esposa. Aquele momento que a esposa chama para conversar, diz: senta na mesa. Meu Deus, é agora. Ela está endemoniada. Senta na mesa. E ela olha no teu olho, ela diz: nós precisamos ter uma conversa difícil.
Irmão, pode até aparentar ser difícil a nossa conversa de hoje, mas o objetivo é te aproximar de Deus, o objetivo é te levar para os céus, o objetivo é te aproximar do Espírito Santo, o objetivo é te tornar um com o Senhor. O título da mensagem de hoje se chama: Morre um homem e nasce um discípulo. Morre um homem e nasce um discípulo. Você pode repetir para tornar mais dinâmico? 1, 2, 3. Desse jeito não vai nascer não. Morre. Meu Deus, morre um homem e nasce nessa noite uma multidão de discípulos. Oh. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, Jesus, nas suas últimas palavras, antes de ascender aos céus, Ele estabelece um padrão, Ele estabelece um modelo de como nós devemos segui-lo e em que condição nós devemos segui-lo. E Ele vai dizer, assim diz a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas, não algumas coisas, mas todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. A orientação do Senhor Jesus para mim e para você, olha para mim, é de que sim, façamos discípulos. A orientação de Jesus para mim e para você é de que sim, compartilhemos a palavra. A orientação de Jesus para mim e para você nessa noite é de que sim, compartilhemos aquilo que nós temos vivido. Mas acontece que, antes de nós fazermos discípulos, antes de compartilharmos essa mensagem que tem poder para curar, para salvar, para libertar, antes de tudo isso, nós precisamos nos tornar discípulos. Mas para nos tornar discípulos de Jesus, nós precisamos morrer. Duas pessoas. Para nos tornarmos discípulos de Jesus, antes, nós precisamos mortificar a nossa carne. Aquilo que nos afasta da mesa, aquilo que arranca do nosso coração a condição de discípulo. Alguém tem que morrer hoje aqui. E esse alguém tem nome. Eu vou repetir. Alguém tem que morrer hoje aqui. E esse alguém tem nome. Não olha para o lado, não olha para a pessoa que está do teu lado, olha para dentro. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas se alguém quiser achar a sua vida, salvar a sua vida, esse alguém a perderá. Para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, sim, nós precisamos nos negar a nós mesmos, entregarmos a nossa vida ao Senhor, seguir o Senhor. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos prende. Igreja, a nossa conversa hoje vai ser difícil. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos oprime. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos torna cativos, algemados. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que arranca o Espírito Santo de dentro de nós. Nós precisamos renunciar a todo medo, todo cativeiro. Irmão, no nome de Jesus, olha para mim. Você não precisa de mim para ouvir o Senhor, mas como Deus pode falar com você, se você não morreu para si mesmo? Como você pode ouvir a voz do Senhor, se você não tem ouvidos que possam discernir o som da sua voz? É tempo de nós mortificarmos a nossa carne. A mensagem de hoje, olha para mim, crente, é para alguém que está cansado. A mensagem de hoje é para alguém que quer dar um basta.
A mensagem de hoje é para alguém que está dizendo chega. A mensagem de hoje é para alguém que de verdade está sendo consumido por uma ira santa. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver é Cristo, morrer é lucro. O título da mensagem de hoje deveria se chamar Hoje Vai Ter Funeral. Sabe por que eu não coloquei esse título? Para não te escandalizar. Só por isso que eu não coloquei esse título. Mas hoje é noite de funeral. Hoje é noite de nos colocarmos diante desse altar como sacrifício vivo. Hoje é noite de nós arrancarmos do nosso coração, da nossa vida, tudo aquilo que nos oprime, que nos distancia do Senhor. Você está aí? Irmão, nós precisamos dar a Deus, dizer adeus a tudo aquilo que nos afasta da glória do Senhor. Nós precisamos dar um basta, dizer adeus a tudo aquilo que arranca de dentro de nós o sopro do Espírito Santo. Nós precisamos dizer adeus a tudo aquilo que arranca de dentro de nós a glória do Senhor. Para tudo aquilo que nos tira a condição de luz do mundo, sal da terra. Ai, pastor, que vontade de ir embora. Calma. Ai, pastor, eu vou embora. Calma. Conversas difíceis, elas são importantes para o nosso crescimento. Não adianta eu estar aqui fingindo que eu estou pregando para você, e você aí fingindo que está me ouvindo. Se não houver transformação, se não houver mudança, se não houver restauração de identidade, se não houver conflito, se não houver confronto, não tem sentido nenhum. A vida com Jesus é uma jornada que no caminho, parte de mim, olha, vai ficando para trás, a cada passo que eu dou. A cada passo que eu dou, uma parte de mim fica para trás. A cada passo que eu dou, eu me aproximo do Cristo. Eu me aproximo da semelhança do Cristo. Eu me aproximo da realidade do Cristo. Uma coisa faço, dizia o apóstolo Paulo, esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão adiante de mim. Não se trata tão somente de esquecer aquilo que ficou na memória, aquilo que ficou na mente. Trata de esquecer também a maneira como eu agia, a forma como eu agia, a postura que eu tinha, o coração que eu tinha, as palavras que eu dizia. Eu estou tendo uma conversa hoje com discípulos. Não com multidão, mas com discípulos, homens e mulheres que querem se parecer com o Cristo que confessam. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz. Irmão, o que é que você vai sacrificar nesse altar, nessa noite, para que você possa prosseguir em conhecer o Senhor? O que é que nós vamos nesse altar deixar ser consumido, para que de verdade nós possamos viver na aparência do Cristo, a realidade do Cristo em nós? Hoje é dia de funeral. Alguma coisa nessa noite vai ter que ficar para trás. Alguém vai ter que morrer. Nós vamos ter que nessa noite escolhermos mortificar o espírito ou mortificar a carne, porque eles não podem andar juntos. Eles agem de forma diferente, reagem de forma diferente, almejam coisas diferentes, têm senhores diferentes. Nós vamos ter que decidir nessa noite, mortificar a carne ou mortificar o espírito. Irmão, olha para mim. A carne não converte. Não adianta se autoflagelar. A carne não converte, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é uma conversa difícil que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos.
O que é carne, mas o que é espírito, o que nasceu do espírito, vive no espírito, caminha no espírito, fala no espírito, vive a realidade do espírito, avança no espírito. Irmão, escuta o que eu vou te falar, mas escuta com o coração. Deus não está interessado no teu conforto. Deus está interessado no teu crescimento. O teu conforto nem sempre é resultado, olha para mim, das promessas do Senhor. Muitas vezes o teu conforto é aquilo que te anestesia, é aquilo que te oprime. Muitas vezes o teu conforto é aquilo que te deixa no meio da multidão. Muitas vezes o teu conforto é aquilo que te tira desse lugar, do plano, do projeto, dos sonhos do Senhor. Muitas vezes o teu conforto é aquilo que te coloca em cativeiros. Ei, igreja do Senhor Jesus, é tempo de se levantar avivalistas, incendiários, homens que carregam uma ira santa, homens que querem viver a experiência do Cristo, homens que querem caminhar com Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, ter o coração como Jesus. Todo crescimento gera dor, sim ou não? Muitas vezes para você crescer, muitas vezes para você expandir, você vai ser esticado, e nem sempre quando se é esticado é agradável. Muitas vezes é desagradável, mas não é porque é desagradável que não seja necessário. A carne precisa morrer para que um discípulo possa nascer. A carne precisa morrer para que o sopro do Senhor venha sobre nós. A carne precisa morrer para que um homem que carrega a glória de Deus possa caminhar no nosso meio. A carne precisa morrer para que os céus possam se abrir sobre nós. A carne precisa perder para que o Espírito possa avançar. Muitos de nós queremos ser os Pedros dessa geração. Muitos de nós queremos ser os Paulos dessa geração. Muitos de nós queremos ser os Joãos, os Elias dessa geração. Mas muitos de nós não queremos fazer aquilo que esses homens fizeram. Muitos de nós querem se tornar quem esses homens se tornaram. Mas muitos de nós não querem pagar o preço que esses homens pagaram. Nós queremos viver avivamento, mas nós não queremos viver quebrantamento. Nós queremos viver avivamento, mas nós não queremos viver arrependimento. Nós queremos viver avivamento, mas nós não queremos viver transformação. Nós queremos viver avivamento, mas nós não queremos seguir Jesus, negar a si mesmo. Nós queremos viver avivamento, mas nós não queremos pegar a cruz e seguir com a nossa cruz. Prometo para você, no nome de Jesus, que próximo domingo eu vou pregar salmos. Você quer que eu volte a pregar salmos, não é verdade? Irmão, sem a morte da semente, olha para mim, não existe árvore. A semente tem que morrer para que uma árvore frondosa possa crescer. A semente tem que morrer para que haja folhas. A semente tem que morrer para que haja frutos. A semente tem que morrer para que haja uma árvore, e essa árvore produza oxigênio. Toda vez quando uma semente morre, aquilo que de mais valioso, aquilo que de mais poderoso ela tem, vem para fora, vem para a vida, floresce. Vida. Tem coisas de nós, dentro de nós, que precisam morrer para que algo poderoso da parte do Senhor possa brotar de dentro de cada um de nós. O meu convite para você nessa noite é: ei, tem que ter funeral hoje. Tem que ter funeral hoje. Tem que ter funeral hoje. Ira santa, gente, pelo amor de Deus. Sabe por que a nossa vida não avança? Porque nas regiões celestiais ela está travada. Nós queremos viver essas realidades que o Evangelho nos dá. Nós queremos viver as promessas que Jesus já ventilou a nosso respeito. Mas nós não queremos morrer para nós mesmos. Tem muita carne e pouco espírito. Muita carne e pouco espírito. Você ainda está aí? Fala com convicção, me ajuda a pregar nessa noite. Fala com convicção. Hoje vai ter funeral. Hoje vai ter funeral.
Fala com convicção, é tempo de mortificar a carne. É tempo de fortalecer o espírito. Fala assim, você está olhando para um discípulo, fala. Você está olhando para um discípulo, fala para essa pessoa. Fala assim para essa pessoa, você não está reconhecendo, né? Fala para ela, você não está reconhecendo, né? É porque não sou mais eu quem vive, fala para ela. É Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. É por isso que você não está reconhecendo, é por isso que você não está reconhecendo. Oh! Eu me lembro da história de um pastor, que ele dizia que por mais que muitas pessoas, por mais que uma multidão de homens e mulheres viessem à frente na hora do apelo, ele percebeu que não havia mudança na sua comunidade. Ele começou a se questionar, meu Deus, todo final de culto, todo final de reunião nós fazemos um apelo e milhares de pessoas vêm à frente, mas por que não há transformação, por que não há mudança? Por que não há um ritual de passagem? Por que não há transformação? E ele chegou à conclusão: essas pessoas elas estão vindo à frente, a multidão está vindo à frente e está dizendo sim ao Senhor, mas não estão dizendo não a elas mesmas. Não estão dispostas a mortificar a carne. Não se trata só de dizer sim a Jesus. Se trata de entender que quando eu digo sim para Ele, eu estou dizendo não para todas as outras coisas. Quando eu digo sim para Jesus, eu vou repetir, eu estou dizendo não para todas as outras coisas que me afastam dEle. Eu vou continuar pregando, não quero nem saber. Você está comigo? Irmão, eu falo com muito temor. Nessa noite, na família de Deus não há filhos mimados. Na família de Deus não há discípulos que dizem, que ordenam que Jesus os sigam. Não. Na família de Deus é o inverso. Na família de Deus, discípulos seguem a Cristo, discípulos seguem a Jesus. Tem muita gente dando comando para Deus, tem muita gente dando comando para Jesus, quando na verdade é eu que tenho que segui-lo. Sabe de uma coisa, pastor? Eu vou continuar do mesmo jeito, falando a mesma coisa, agindo da mesma forma. Eu só tenho uma resposta para te dar, meu lindo. Você também vai continuar na multidão. Só que Jesus não te fez para ficar na multidão, você não está entendendo. Jesus quer te chamar pelo nome. Ele quer caminhar com você todos os dias, na viração do dia. Sim, Ele quer dizer assim: Edson, como é que você está? Maria, como é que você está? Ei, Jesus não quer te conhecer de longe, Ele quer te conhecer de perto. Ele quer ser um com você, Ele quer caminhar com você, Ele quer te inspirar, Ele quer te direcionar. Mas para isso você vai ter que sair da multidão, porque você não foi feito para ficar na multidão. Quando Jesus ele chama os discípulos para segui-lo, Ele não está convidando os discípulos para uma estação, para um inverno, para uma temporada, para uma reunião de culto de domingo de noite. Não. O convite de Jesus é para segui-lo para sempre, independentemente das estações, independentemente das circunstâncias. Deixa eu dizer algo para você. No meio da vontade de Deus, muitas vezes há uma tempestade. Você lembra? A ordem era: vamos para o outro lado, vamos para outra margem. Foi uma palavra liberada pelo Senhor. Nós vamos chegar do outro lado da margem. Mas no meio do querer de Deus, no meio da vontade de Deus, havia uma tempestade. Jesus está nos chamando, discípulos maduros. Jesus está chamando, os filhos maduros. Jesus está chamando uma igreja madura, que não para em meio à tempestade, que segue em meio à tempestade, que dá ordens em meio à tempestade, que avança com o Senhor. Jesus chama os discípulos, mas o convite feito por Jesus aos discípulos, André, Pedro, João, Tiago, aqueles homens estavam lançando as redes ao mar, estavam pescando peixes. Jesus olha para eles e diz: parou,
A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Há uma mudança radical quanto ao objeto. Não se trata mais agora de pescar coisas, de pescar peixes. Se trata agora de ser pescadores de homens. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida que nessa noite está morrendo um pescador de peixe e está nascendo um pescador de homem. Eu declaro sobre a tua vida que nessa noite está morrendo um homem e está nascendo um discípulo, está nascendo uma discípula de Jesus. Oh! Os discípulos, quando Jesus, antes de ressuscitar, eles tentam voltar para o barco. Depois de ter ressuscitado, eles tentam voltar para o barco. Eles tentam voltar para os peixes. Eles tentam voltar para a velha vida. Jesus aparece para eles e diz: não, vocês estão malucos. Não se trata mais de pescar peixes, agora se trata de ser um agente de transformação. Se trata de ser alguém que vai pescar vidas, salvar vidas, restaurar vidas, curar cegos, fazer com que paralíticos voltem a andar, ressuscitar mortos, trazer transformação a todas as esferas, influenciar. Será que muitos de nós não estão voltando para o barco? Será que muitos de nós, depois de terem sido chamados para ser pescadores de homens, não estão voltando para pescar os peixes? Voltando para a velha vida? Ei! Jesus me pede para te dizer: ei, essa vida em que você está não foi essa que Ele sonhou para você. Aliás, Ele já disse para você os planos e os sonhos dEle. Larga os peixes, larga os peixes, larga os peixes, larga os peixes, larga os peixes e vem ser pescador de homem. Oh! Um homem precisa morrer nessa noite para que o discípulo do Senhor possa nascer. O louvor pode subir. A nossa missão, igreja, de Jesus, olha para mim, não é de convencer o mundo da justiça, do juízo, do pecado. Isso é obra do Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. A nossa missão como os discípulos de Jesus é imitarmos o Senhor. E quando nós imitamos quem Jesus é, Ele se torna irresistível. Irresistível. No texto base que nós lemos lá no livro de Mateus, Jesus, aproximando-se, falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Olha para mim, igreja. Só pode fazer discípulos aquele que primeiro se tornou um discípulo. Você não consegue reproduzir e imitar o tempo todo alguém que você ainda não se tornou. O convite de Jesus para mim e para você não é de fazer convertidos, é de fazer discípulos. Conversão é só a porta de entrada. Discípulo é aquilo que vai te dar acesso à eternidade. Quando nos tornamos discípulos, a agenda dos céus passa a ser a nossa agenda. Oh! João capítulo 6, e você pode se colocar de pé. E eu termino por aqui. Um dos relatos mais poderosos da palavra do Senhor. Jesus, Ele está com uma multidão de discípulos, olha para mim. E com essa multidão de discípulos, diz a palavra no livro de João capítulo 6, que Ele começa a ter uma conversa difícil com eles. Ele começa a ter uma conversa difícil com os discípulos, uma multidão de discípulos. E Ele diz: olha, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Se vocês não beberem do meu sangue e comerem da minha carne, vocês não têm vida eterna. A palavra vai dizer no livro de João capítulo 6, que esses discípulos, ao ouvirem essa pregação, ao ouvirem essa mensagem, diz a palavra, que aqueles homens o abandonam, se retiram, vão para longe dele. A palavra dos discípulos, diante daquela pregação foi: que conversa difícil, que palavra difícil. Nesse momento Jesus, Ele olha para os outros discípulos, Ele olha para os outros 12. E Ele olha para os outros discípulos, Ele olha para os outros 12 e Ele diz: vocês também não vão embora?
Por que vocês não vão embora? Por que vocês não vão junto com os demais? Nesse momento se levanta um Pedro. Eu creio que tem um Pedro aqui. Eu creio que tem um Pedro aqui. Um Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.